Oi, meu nome é Arthur Joly, eu sou produtor musical e engenheiro de masterização e também construo instrumentos musicais. Os sintetizadores eles vieram para mim como veio até o lance do meu selo, minha gravadora, a Reco Red, que eu lancei, que eu iniciei em 2002, por uma questão de não esperar as coisas acontecerem. Então eu, antes de tentar ficar esperando tipo, alguma gravadora da época me contratar, foram muitas tentativas frustradas, eu falei, quer saber, então eu vou fazer a minha gravadora. E na época tinham saído CDRs, e aí eu abri minha gravadora fazendo CDR dos meus sons e dos meus amigos. Então começou assim, tem um pouco a ver com minha família, que tipo, meu avô fazia gaiola, eu achava legal. Então assim, minha mãe costura. Então eu falei, bom, vou também fazer, não vou ficar esperando uma gravadora me chamar, abri a gravadora. E com sintetizadores foi a mesma coisa, com masterização também. Eu queria masterizar todos os meus trabalhos e nem sempre era barato fazer isso. Então eu comecei a, em vez de gastar com estúdios de masterização, eu juntei uma grana e comprei meu primeiro compressor. E aí comecei a masterizar as minhas coisas. Com os sintetizadores eu queria ter um paredão e era inviável trazer um modular de fora por preços e tal. Então eu falei, quer saber, eu vou aprender a soldar o modular. Então foi sempre por necessidade de querer ter rápido as coisas e sem esperar e depender de ninguém. De fato eu me aprofundei em coisas extremamente técnicas e raras no nosso país, que é construção de sintetizadores e masterização em vinil. Comecei com fita cassete, meu primeiro disco eu produzi num Tascam de 4 canais parecido com aquele, e depois que eu passei para o CDR, né, que era um negócio extremamente moderno, assim, a gente nunca imaginou que a gente poderia gravar um CD em casa. Assim. E com relação ao analógico e o digital, né, o digital ele possibilita e possibilitará sempre coisas incríveis. Por exemplo, na síntese tem coisas que se não fosse o digital a gente não teria tão evoluído, como sequências, com programação e tudo mais, isso é sensacional. Porém, os timbres analógicos me agradam mais. Por exemplo, uma câmara de eco, de mola ou de um delay de fita me agradam muito mais do que um delay digital. E às vezes não é nem pelo som, é mais pelo romantismo de ver aquilo rodando, girando, aquilo te inspira como músico. O timbre às vezes pode ser sujinho, mas é aquela sujeirinha que vai dar o toque final da tua música. Então assim, eu sempre gostei da parte analógica, né, um sintetizador cheio de botões, é para mim muito mais inspirador girar botão e criar uma música do que pegar um mouse e ficar caçando coisa, assim. Então, nesse ponto que eu acho que é a grande diferença do analógico e digital. Mas eu sempre gostei de filme Super 8, gravar em fita cassete até hoje, isso me inspira nas minhas criações musicais. E assim, se é melhor ou pior o som, é simplesmente diferente. Tem sons que são melhores digitalmente, tem sons que são melhores analogicamente, isso é questão de gosto, principalmente. Eu até tenho um disco que chama Arthur Joly Apresenta o Punk Analógico. Então é um disco que eu fiz justamente de um um grupo de Facebook que vivia tritando o cara que achava que o digital era melhor que o analógico e vice-versa. Eu criei um personagem que era o punk analógico, que era um cara que tinha como lema o anti-digital. Então é um disco de protesto de música feita no sintetizador analógico meu, e que eu falo ironicamente dessa discussão sem fundamento, porém
Eu curto o punk pensando nisso mesmo, assim, de sim, às vezes, puta, você fica cheio de firula pra produzir uma música e tal, às vezes eu agora mesmo tava gravando umas demos minhas pro meu disco próximo, pode ser, como já aconteceu às vezes, que as demos fiquem bem mais legais do que elas produzidas limpinhas no final, então... Eu geralmente acabo lançando a produzida, mas tem demos minhas que eu olho e falo, puta, essa aqui tinha um lance que depois da final não teve. Tipo, não tava no metrônomo, mas tinha essa virada tosca aqui. No sintetizador analógico, os osciladores, por exemplo, isso é infinito. Então, você consegue, através de um oscilador, atingir frequências gigantescas, assim que tipo, nem um morcego escuta. Isso, na geração, ele é, de certa forma, se você for gravar, tudo bem, você não vai ouvir, mas o que acontece? Se você choca dois osciladores com ring modulator, por exemplo, eles vão bater frequências lá em cima. Então supõe que ele bata 48K e positivo com 47K negativo. Uma vai cancelar a outra e o que vai sobrar desse choque vai girar 1K. E isso vai entrar no espectro sonoro que você escuta. Então, o que é o microfone que a gente estava vendo ali? Tem um microfone que é famosíssimo lá, o 47, que é um microfone que por um erro de projeto, uma válvula X gerou uma série de harmônicos que não deveriam ser geradas no mundo ideal. Então se o cara grava isso digital, essa limpeza ela não está nos planos, ela vai ser extremamente limpa, mas por um erro do analógico, tipo dessa válvula ter um pepino, criou-se um microfone clássico que a voz, por exemplo, do Frank Sinatra virou a voz do Frank Sinatra gravada. E a minha paixão pelo analógico, ela é bem física mesmo. Eu gosto de mexer na fita, eu gosto de abrir uma caixa de acetato e sentir aquele cheiro, eu gosto de girar o knob, perceber girando. Então isso é uma preferência minha para a produção. Na masterização eu diria que é fundamental para mim usar equipamento analógico. O que eu mudo às vezes é que para alguns eu uso a seção de válvula e para outros eu uso a seção de transistor. Mas dependendo, principalmente música eletrônica, que você precisa daquela clareza e aquele puta punch. Puta, não sei se pode usar, mas você precisa daquele pode sim. Para um rock, para uma música brasileira, para um funkeira velho, assim, eu acho que faz a diferença você passar por um processador externo. E há 5 anos atrás minha vida mudou porque eu tive acesso a esse torno Neumann, que é uma das pouquíssimas máquinas dessa que ainda existem no mundo. E esse tanque de guerra veio todo quebrado para mim e eu há 5 anos atrás decidi que eu ia restaurar. E essa máquina fez tudo que eu tinha feito até então parecer brincadeira, assim. Os sintetizadores analógicos parecem Lego perto do que eu me envolvi com isso aí. Então isso aí foi um negócio que eu fui muito a fundo, entendi como faz. Hoje em dia eu sou um dos 3 caras que corta a matriz em vinil no Brasil. O vinil no mundo inteiro já voltou a ser uma mídia importante. As bandas lançam no exterior obrigatoriamente vinil e digital. O CD já não está sendo tão lançado. E no Brasil isso é tendência que vai acontecer em breve. O que eu acho é que vai ter sim um apego cada vez maior dos jovens com o vinil, porque ele vai ser daqui a pouco a única maneira de você ter algo físico. Você vai poder ter um show, uma camiseta, o MP3 ou o disco de vinil. E a hora que as pessoas perceberem que ouvir um disco inteiro é como ir ao cinema assistir um filme inteiro, que você vai ter o contato da obra inteira do cara, o cara que também vai conceber essa obra, vai pensar no lado A, no lado B, no final do disco. Então é uma coisa que envolve a arte e a música de novo num patamar muito legal, assim. O Jolly Mod 4 ele é a evolução de todos os outros que eu fiz, né? O Jolly Mod 1 é o paredão inicial que eu fiz meio sem saber fazer síntese, então eu fui construindo do it yourself sem saber se funcionava, fui aprendendo. O 2 eu fiz para um amigo que foi o cara que me apresentou o Minimoog pela primeira vez. O 3 foi quando eu comecei a entender de eletrônica, e o 4 é o meu, tipo, eu tô ousando
em fazer talvez o maior sistema modular já existente no Brasil ou na América Latina. Então um negócio que eu quero fazer exagerado mesmo. Então a minha vontade é fazer uma coisa que gere música, não só para mim, quanto para pessoas que queiram, e que fique para sempre aí como uma obra de arte, né? Aqui na sala onde está o Torbjörn de Leone ficava a Vivian Aguiar, que é uma produtora de trilha de cinema e que foi assistente do Hans Zimmer durante uns 2 anos lá em Los Angeles, participou de vários filmes grandes com ele. E ela tinha um estúdio aqui perto, né, 2 salas para lá, e eu sempre falei para ela, puxa, cara, eu sou mó fã, eu vejo aqueles modulares e tal. E aí, uma vez, um amigo do Hans Zimmer, que era muito próximo deles, pediu um sintetizador para ele. Então eu fiz, o cara chamado Dom. Aí eu fiz um sintetizador para esse Dom e mandei, eles compraram para dar de presente pro Dom. E esse Dom pirou no sintetizador, achou incrível. E aí, num aniversário do Hans Zimmer, ele falou, putz, eu queria dar para ele um sintetizador do seu amigo. Será que ele faria alguma coisa um pouco mais especial, tal? E aí, cara, em 2 semanas eu criei esse sintetizador para ele, o único, que eu nunca tinha feito nada parecido. E esse Dom deu de presente para o Hans Zimmer. O que eu acho é que assim, o meu legado com relação ao sintetizador, no Brasil eu creio que ele vai ter uma importância, porque aqui ninguém faz. Nos Estados Unidos, caras como eu têm dezenas por cidade, assim, então e na Europa nem se fala. Então assim, pra mim é legal que é como se eu fosse um francês que toca pandeiro pra caramba, sabe? Eu tô fazendo um negócio que não é da nossa origem, assim. Eu tô construindo instrumentos eletrônicos num país onde a música eletrônica é gueto. Ainda mais esse estilo de música eletrônica, né? Então assim, o que eu acho é que assim, mais do que fazer as máquinas e deixá-las para aí, eu quero que as pessoas usem na música, né? Para mim é o que mais me deixa feliz, não é a grana que eles geram, muito pelo contrário, porque eles me dão uns puta prejuízo, assim, mas é o que vai ser feito com eles, né? A exposição que foi feita na Red Bull, eu achei demais, aquele recocinte que eu fiz com um torno de vinil em cima, né, que tá lá na Red Bull. Então essas coisas que me motivam mais do que qualquer coisa atualmente.